em diferentes povos e culturas, sem o conhecimento do Deus verdadeiro. Um Deus falso é adorado. A adoração falsa está presente na antiga religião cananeia, que adorava Baal e Assera como deuses principais. No antigo Egito, com seus muitos deuses, e na Babilônia, que adorava Merodach. A lista é extensa, contudo, convém dizer que muda os nomes, a forma e maneira como as entidades são adoradas. Porém, em essência, a espiritualidade pagã continua a mesma: culto e adoração aos deuses falsos. Sabe, irmãos, a diferença do cristianismo para o budismo, para o islamismo, para as outras religiões? Eu vou falar para vocês. Se eu quiser visitar o túmulo de Maomé, eu consigo. Se eu quiser visitar o túmulo de Buda, também é possível. E se eu quiser visitar o túmulo de Jesus, até que eu vou. Porém, diferente das outras religiões, o nosso líder está vivo. Lá tem uma inscrição: ele não está aqui, já ressuscitou. Aleluia. Eu posso dizer, aplauda o nome do Senhor. Nosso Deus não está morto, nosso Deus está vivo. Pessoas buscam tantos deuses. Outras pessoas têm que ter uma quantidade. Eu preciso de santo fulano para proteger minhas vistas. Santo fulano na hora do pai. Eu só preciso de Jesus. Ele protege o parto, ele protege a minha vida, ele protege tudo que eu preciso num só. É um Deus que é mil e uma utilidades. Não tinha uma propaganda que dizia: com mil e uma utilidades. Aleluia. O meu Jesus é assim, porque ele tem toda a utilidade que eu preciso. Ele me alegra na hora da tristeza, ele me cura na hora da enfermidade. E se um dia ele me curar, aleluia, aí eu vou encontrar com ele pessoalmente, eu quero abraçar ele e dizer: muito obrigado, porque lá na terra o Senhor foi tudo para mim. Não precisei de ajuda de nenhum outro Deus, porque só tu és o Deus verdadeiro. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Continua. O misticismo oriental. Nas duas últimas décadas, o Ocidente tem sido invadido pela espiritualidade holística. O holismo está na moda e faz parte do culto da elite cultural. Esta está na universidade, nos cinemas, no cinema com filmes de sucesso, nos livros de autoajuda, que inclusive foram best-seller, e até mesmo nos currículos escolares. Na verdade, o holismo ou espiritualidade holística, ou ainda visão sistêmica da vida, nada mais é do que antigas crenças e práticas orientais redivivas ou recicladas. É uma mistura de crença oriental, do hinduísmo, budismo e taoísmo, tudo numa panela só. E a operação do erro querendo enganar os incaustos. Não há dúvidas que são ensinos de demônios. Meus irmãos, sempre existiu o certo e o errado, o verdadeiro e o falso. Mas o ser humano, Jesus Cristo, quando ele veio ao mundo, ele convenceu o homem de que realmente ele era diferente. Ele alimentou uma multidão de 15, 20, 25 mil pessoas. Mas no final, as pessoas simplesmente não queriam mudança, queriam continuar com a sua vida do jeito que eles achavam melhor. O ser humano quer ser o seu próprio Deus. Por isso, irmãos, é melhor para eles, é melhor ter um Deus de madeira, porque o Deus de madeira eu carrego ele para onde eu quiser. Se eu não gostar dele aqui, eu mudo ele para lá e vice-versa, está tudo certo. Depois eu acendo uma vela para ele, falo para ele que te perdeu de alguma coisa ali. Não, com Deus é diferente. Deus, ele quer ser o Senhor porque ele é vivo em nossas vidas. O nosso Deus, ele é verdadeiro. Eu não preciso andar mentindo, eu não preciso andar
negando a verdade de Deus, porque Deus tem pacto, tem aliança com pessoas que têm pacto com Ele, e as pessoas simplesmente não querem obedecer. Eu prego aqui que existem pessoas perfeitas, aleluia, mas nós temos um Deus que é perfeito. Irmãos, o absurdo não é o ser humano errar, porque a Bíblia diz assim que todos pecaram. Sabe qual que é o segredo? É a pessoa não se arrepender. Se eu acho que eu estou certo, por que eu vou arrepender? Se não há confissão do pecado, não tem remissão de pecado. É isso que o maligno engana as pessoas. Diz assim: não, cada um tem a sua própria verdade, cada um sabe da sua vida. Sim, cada um sabe da sua vida, mas nós temos um único Deus. A pessoa pode fazer 1 milhão de Deus para ele, mas quem criou o universo, quem é o dono do céu, da terra, de tudo que existe, inclusive da sua própria vida. Eu faço da minha vida, minhas regras. Mentira, a vida nem é dele. Toda vida ela veio primeiro de Deus. Um dia todos nós teremos que nos apresentar diante de Deus. Essa vida aqui, esse corpo, é como se fosse uma mansão que um homem muito rico desse para você e dissesse assim: toma conta, viva aí por tempo indeterminado, é minha essa mansão, mas um dia eu vou voltar e eu quero essa mansão em ordem. Aí ele chega lá, está tudo pichado, está tudo de qualquer maneira. Você terá que prestar conta para ele. O nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Nós somos propriedade de Deus. Nós não podemos colocar as nossas próprias regras, porque Deus foi Ele que colocou as regras no céu e na terra. A oração do Pai Nosso diz assim: que seja feita a tua vontade na terra como nos céus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Roberto, lê para nós a continuação, por gentileza. Fundamento, espiritualidade e hospitalística. Não há um Deus pessoal. Grosso modo, espiritualmente, olitótica, diz que tudo é Deus, tudo no universo estaria integrado, assim dividindo o homem e a natureza. São uma coisa só, portanto, é espiritualmente patéticas. Não há um Deus pessoal que se revelou na Bíblia, não tampouco um Salvador pessoal, Jesus Cristo, o Deus deles, não passa de uma energia impessoal que está no universo, ainda para adaptos dessa crença. Jesus, Alá, Javé, Buda, Viva ou Xamã são nomes diferentes para uma mesma identidade. Há forças cósmicas que habitam no universo. Um velho heresia como um novo formato e como uma nova repassagem. Glória a Deus. Irmãos, só existe um. Cada pessoa pode escolher a sua religião, não pode? Poder ele pode, tem um livre-arbítrio. Ele só não pode escolher o teu Salvador. Para mim conseguir entrar ali na casa do irmão João, eu vou ter que passar pelo portão para entrar na casa dele. A casa é dele, é regras dele. A palavra de Deus é a regra dos céus. E não tem como fugir disso. Não tem como eu fugir disso. Não é? Não há, digamos assim, o que as pessoas querem dizer? Que se não existe Deus, não existe regra do céu. Então tudo aqui é fruto do acaso, tudo é a mistura das forças. Meus queridos, abençoados irmãos, quantas e quantas vezes, irmãos, a gente expulsa espírito maligno de pessoas possessas de demônio? Aquilo é só coincidência, é só um fenômeno psicológico. Irmãos, sabe, ele vive num mundo imaginário. É um conto de fada da Disney, que qualquer coisa, a pessoa diz assim: não, tudo isso é fruto da imaginação. Não, meus queridos, estamos aqui no mundo onde nós guerreamos na guerra do bem, o bem contra o mal, existe sim, mas é Deus contra os espíritos malignos. Gabriel, dá para continuar aqui, por gentileza? Não há uma verdade factual. Se não há um Deus pessoal, não há também uma verdade factual. Não há
forma, não há como alguém dizer que está certo ou errado. A expressão de Jesus Cristo, eu sou a verdade, e conhecereis a verdade, não é considerado verdadeiro para os adeptos da espiritualidade holística. Da mesma forma, as palavras de Paulo, porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade, não fazem sentido assim para essa nova religião. A verdade está em todas as religiões, pois todas são igualmente formas válidas de se expressar a espiritualidade. Vamos se expressar a espiritualidade, cada um pode se expressar realmente da forma que quiser por causa do livre-arbítrio. Mas eu quero dizer para vocês que só existe um caminho que leva a Deus: santificação a Deus, glorificação do Deus único. Deus não divide a glória dele com ninguém. Você vai ver ali mesmo no fim, Salmo 115, Deus nos orientando à adoração ao Deus verdadeiro, ao Deus único. Mas não pode falar isso não, porque no final todos os caminhos levam a Deus. Todos os caminhos não levam para a minha casa não, só tem um caminho que leva para a minha casa. Se você for seguir qualquer caminho, você vai dar em lugares diferentes. É uma questão de lógica, não é? Vou fazer para nós a espiritualidade holística e a Bíblia. O problema do pecado. O holismo comete um erro crasso e fatal. Esquece o problema central do homem, o pecado. Acredita que o cristianismo é uma religião superada e que, portanto, deve ser substituída por uma nova forma de expressão cultural e espiritual. Seus seguidores têm seus corações endurecidos pelo engano do pecado, e por intermédio do engano do pecado e da cegueira espiritual promovida pelo diabo, que cresce a cada dia o fascismo pelas novas espiritualidades. O holismo é, sem dúvida, a espiritualidade mais atraente que está na moda. Um salvador pessoal. Como foi mostrado, não há um Deus, nem tampouco um salvador pessoal na nova espiritualidade holística. O homem é seu próprio Deus. Ao ignorar a existência do pecado e, consequentemente, a punição eterna, não vem a necessidade de um Salvador. Cristo é descartado e ainda, ao entrarem em contato com espíritos enganadores que pensam ser forças cósmicas, entidades espirituais impessoais, sente-se confortável nessa modalidade religiosa, um engano que será fatal se não vierem ao arrependimento pela fé. O ser humano está fundando uma religião novíssima chamada antropocentrismo. Sabe o que quer dizer isso? Antropocentrismo. Antropocentrismo é o homem como Deus. Minhas regras, meu mundo, meu isso, meu aquilo. Irmãos, o homem sem Deus é nada, menos que nada. O salmista Davi achou que nada era muito. Ele diz assim, que o ser humano é menos do que nada, não é? Então, irmãos, eu fico observando cada vez mais os jovens, as pessoas que tiram a vida, que se suicidam, geralmente são pessoas bonitas, a maior parte, pessoas bonitas, pessoas com saúde, pessoas muitas vezes com condição financeira, e tudo era aberto a essas porcarias, de holismo, de que tudo agora, eu não preciso de Deus, eu posso agora consultar o equilíbrio do universo aí, o cosmos, isso, aquilo.
e acaba com uma depressão tão profunda, tão grande, porque o mundo só tem sentido, irmãos, se você souber qual é o teu propósito aqui no mundo. E eu sei, irmãos, que nós viemos ao mundo aqui, quando Deus fez o homem para ser amigo do homem. Ele ia todos os dias ali para bater papo ali com Adão e com Eva. E hoje ele quer bater papo comigo, com você. E como é gostoso bater papo com ele, né? Como é gostoso falar do amor dele. Ei, você pode observar que não existe nenhum lugar mais prazeroso do que estar na casa dele. O salmista Davi, ele reconheceu que não tinha nenhum outro. Olha que ele é um rei, um homem rico. Mas ele diz assim, ó: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É aqui que tem paz, tem alegria, que tem esperança. Só que o resto não passa simplesmente de invencionice humana. Só existe paz, só existe longanimidade no nosso Deus. Quantos universitários, jovens aí que acham que pode dominar o mundo, que sabe tudo, né? Às vezes está ali fazendo universidade ali, e de repente você fica sabendo ali noticiários de pessoas ali que, antes de formar, não achou mais sentido na vida e tirou a própria vida. Sabe por quê? Felicidade completa e plena. O ser humano esquece que ele é pecador. Mas deixa eu dizer uma coisa: o ser humano, ele descobriu a solução para quase tudo. Tinha floresta, ele descobriu uma forma de cortar a floresta para fazer casas. Tinha uma forma, digamos assim, de fazer com que andasse mais rápido, ele descobriu os carros. Tinha que voar mais rápido ainda, ele descobriu o avião. Tinha que tomar banho para poder não ficar vulnerável a doenças, não cheirar mal. Aí o ser humano descobriu o banho, foi aprimorando cada vez mais. Hoje tem cada sabonete cheiroso, né? Hoje tem muita forma da pessoa se perfumar. Mas o ser humano não descobre a pior imundícia de todas, que é o pecado dentro da alma dele. E não tem filosofia, irmãos, que purifica pecado, não. O salário do pecado é a morte. Quanto mais o ser humano peca, mais vai aumentar suicídio, opressão, depressão, tudo isso. Amém? Amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Lucas, lê para nós a conclusão. Conclusão. Vimos que a nova espiritualidade ou espiritualidade holística é uma forma de expressão do panteísmo. Assim, nessa forma de expressão religiosa, é possível entrar em contato com as forças da natureza, com as energias cósmicas do universo, conhecê-las e até mesmo domesticá-las. Contudo, Cristo, a revelação máxima de Deus, não faz parte dessa nova espiritualidade. Ao negar Cristo, a espiritualidade holística rejeita a centralidade da fé cristã. Essa espiritualidade pagã promove falso culto e, portanto, a falsa adoração. Essa nova modalidade religiosa não prega o arrependimento, a fé, nem tampouco a conversão a Deus. Deve, portanto, ser rejeitada. Estejamos atentos para essas falsas espiritualidades que seduzem os incautos e aprisionam as vidas de quem não conhece o Senhor Jesus. Meus abençoados e queridos irmãos, eu quero dizer para vocês que aqui ficou bem claro: não existe essa conversa de substituir a Deus por nenhuma outra força. Não, mas agora tudo é moderno. Mas o ser humano continua exatamente o mesmo. O ser humano continua carente todo dia das mesmas coisas. Pode ter avanço da tecnologia, mas o ser humano é carente de Deus. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Muitas pessoas no dia de hoje, o negócio está ficando tão mecânico. Pais, deixa filhos ali na mão, às vezes de estranhos, porque sonham em conquistar, e conquista. E essas crianças, elas crescem sem afeto, sem amor. Tem pessoas, irmãos, que nunca foi abraçado de verdade. Não, mas agora é tudo moderno, existe a tecnologia. Não, o ser humano é carente da mesma forma. Foi estudado assim que, se eu não estou equivocado, a quantidade de segundos, parece que durante 30 segundos, menos de 30 segundos que uma pessoa é abraçada, irmãos, existe até um mecanismo de uma liberação de hormônios do bem dentro do corpo da pessoa. Sabe o que simboliza? O ser humano é frágil, é carente, precisamos uns dos outros. Não precisamos dessa nova
nosso Deus é único, é verdadeiro e só Ele deve ser exaltado. Assim, irmãos, que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus, que Deus abençoe poderosamente os irmãos, e nós continuamos nessa guerra para levar a verdade para as pessoas carentes, que só Jesus, só Deus é a solução. Glória a Deus.